E aí galera, beleza? Oi, gente! Hoje a gente vai gravar o vídeo aqui da parte 1 da guerra aqui na Sarajevo, né? Então daí seria sobre o cerco de Sarajevo, mais especificamente, né? Então a gente já gravou a segunda parte aí, pra vocês ficarem sabendo, né? Daí como a gente tava lá na outra cidade, né? Que era mais perto, né? Daí a gente mostrou uma outra parte, uma outra coisa, né? Daí a gente acabou entrando no museu lá, bem legal, né? Que a gente gostaria que o pessoal aí assistisse o próximo vídeo aí também. Que o próximo vídeo a gente entrou no museu e tem muita coisa mostrando dele. Então esse vídeo vai ser dividido em duas partes aí pra vocês. E como que a gente não vai falar da guerra aqui sem mencionar a figura do Tito, né? Porque até enquanto ele era o presidente aqui da Iugoslávia inteira, né? Ele manteve todo esse povo unido. Então daí depois que começou as guerras, começou a divisão de toda essa região, né, de toda essa parte que acabou se dividindo aí em vários países lá, desde a Eslovênia até a Macedônia ali, tirando só a Albânia, né, todos os países foram divididos depois da ruptura da Iugoslávia, né. E para quem nos acompanha aí há mais tempo, já viu o vídeo lá na Sérvia, já viu o vídeo de Belgrado aí, já sabe que a gente explicou bastante já do museu lá e explicou bastante sobre o Tito, né? Então a gente não vai estar dando ênfase no Tito, mas só que como ele tem um monumento aqui também, a gente só para passar aqui, mostrar, né? Mostrar que ele era o cara que mantinha unido esses povos. Vou mostrar aqui, vou dar um zoomzinho. Aí, ó, galera. Então, ele manteve a Iugoslávia unida até a morte dele aí, que foi na década de 80. E daí depois aconteceu tudo, se desenrolou as coisas aí, que acabou gerando, alguns países saíram por guerra, outros países saíram por meio de simplesmente um referendo. Então depende do país, mas o principal onde teve mais guerra foi aqui contra a Bósnia, mais especificamente Sarajevo, né? Que aqui Sarajevo, para quem não conhece a Bósnia, então a gente já vai explicar um pouquinho sobre o cerco de Sarajevo, né? Mas a Bósnia aqui, ela é dividida em 3 países, né? Então daí a gente já acabou falando em outros vídeos, né? Mas só que aqui Sarajevo, ele é quase divisa com a República Sérvia. Então que é a parte onde os sérvios têm poder, os sérvios são os donos, digamos assim, né? Mas só que tudo pertence à Bósnia. Aí, como tudo pertence à Bósnia, tem a parte que tem os sérvios, né, a etnia sérvia, daí tem a parte que tem a etnia bósnia, né, que é bosníaca, e tem a parte dos croatas. Então, são 3 presidentes, 3 religiões, 3 tudo, assim, 3 etnias, as pessoas são totalmente diferentes, né. Então, aí a gente está agora na parte dos bósnios mesmo. Quando teve essa ruptura da Iugoslávia, que acabou se dividindo os países, né? Aí a Bósnia foi quem pediu a separação e os sérvios não aceitaram, que daí os sérvios eram os cérebros da Iugoslávia, né? E acabou tendo esse cerco de Sarajevo aí entre 92 e 95. Durou aí mais de 1.400 dias. Acho que foi 1425 para ser mais preciso. Aqui já é o museu da guerra, né? Então daí esse cerco durou aí quase 4 anos, que eles ficaram totalmente sem acesso à comida, muitas vezes sem energia, sem água. Aí muita gente morreu aí em busca de água. Energia tinha muito pouco, assim, tinha e daqui a pouco não tinha mais. E daí a comida, muita comida acabou vindo através de um túnel que a gente vai estar passando e vai estar mostrando no próximo vídeo aí, pessoal. Então aí, como a gente já falou ali para vocês, que a gente dividiu esse vídeo em 2, e daí o próximo vídeo vai estar mostrando mais essa parte aí. Aí aqui a gente já vai descer ali e vai chegar num dos monumentos aí que é mais importantes, né? Mais que demonstram mesmo assim como que foi esse período, né? Vamos passar aqui, que já é meio uma praça, né? Será que vai ter algum show? Pode ser que sim, né? Nós estamos aí em quase Natal, aí, clima de Natal, aí, pode ser.
Aí para quem não sabe aí, a gente tá gravando os vídeos, editando e postando assim um por semana. Não quer dizer que a gente esteja assim, cada vídeo seja assim o vídeo do dia no dia, né? Então daí a ordem dos vídeos a gente vai colocando aí para vocês conforme fica melhor. Às vezes ele não é gravado na ordem, mas a gente vai posicionando numa ordem lógica, né? Que fica mais fácil da galera entender. E aqui já é inverno, né? Agora tá... Hoje é o dia mais quente, acho que a gente pegou aqui de todos, né? O dia quente é 6 graus. E até tem um solzinho, né? Tem um solzinho. Hoje tá bem bom agradável, assim, tá? né? Tá agradável pra sair na rua, né? É verdade. Essa parte aqui é bem agradável também. É bem interessante caminhar aqui, né? Tem bastante gente pra esse lado aqui. E essa aqui já é um monumento que a gente falou, que é o monumento da comida enlatada. Então, mostra mais da frente aqui. Quer mostrar aqui pra galera? Esse é o tal do monumento, que gerou várias... É um monumento controverso, né? Vou mostrar atrás como é que ele é também. Então aí, pessoal, essa lata aí é um monumento aí referente à comida aí que tinha naquela época, que 80% da comida vinha em lata. Aí o pessoal, muitas vezes a lata vinha assim como não identificada o que tinha dentro, apesar de ali atrás ter identificações, né? Muitas vezes a lata vinha como não identificada o que tinha dentro. E para quem não sabe aqui, Sarajevo, a maioria é muçulmana, e o pessoal dizia que vinha carne de porco enlatada. E o muçulmano, para quem sabe, o muçulmano não come carne de porco. Então daí o que o pessoal falava? Tinha, digamos, um humor nessas frases, assim, um humor ácido, né? Que era, se você sobrevive à lata, você sobrevive à guerra. Então daí a lata, o que não faltava era a lata, mas só que a lata muitas vezes era comida de baixa qualidade, era comida vencida. Então o pessoal acabava tendo que, digamos, meio que se humilhar para isso, para poder sobreviver. Porque como foram muitos anos, né? Assim, tipo, foi muito tempo, né? Imagina, são quase 4 anos assim, tu tendo que sobreviver só com isso. E daí o pessoal também não é só reclamação, né? Por causa que isso aí também ajudou eles a passar esse período, né? Mas é meio que uma crítica, né? Assim, é agradecimento com crítica, essa lata. E aqui nessa parte tem o café do Tito, né? Tanto que a gente veio um dia, a gente veio aqui, mas não gostou muito não. O atendimento não era muito bom. Não era dos melhores, né? Ele é bonito até aqui dentro? É bonito, bem legal aqui dentro. Acho que vale a pena só pra vir e tirar uma foto ali e tomar um café e deu. Mas vamos ver aqui Olha o que a gente encontrou aqui, também no café, ao lado do café, na verdade. Esses tanques que tinham, lembra, se vocês viram o vídeo de Belgrado, a gente mostrou uns parecidos com esse. E aqui também tem. Aqui também tem, os de lá até que eram maior, né? Os tanques mesmo, né? Mas aqui tem um outro ali grandão que a gente nem sabe o que é ainda, a gente vai estar olhando. Mostra ali, vamos ali olhar. Olha como é que é um tanque de guerra aí, pessoal. Vai ali do lado da Marceta, pra mostrar aqui? o tamanho. Que tamanho que seria? Ó. Enorme, né? Ele é grande, né? Bem grande. Bem grandinho, né, na verdade. Aqui, um tanque americano. Vou mostrar os outros. Mostrar os outros aqui. As armas de guerra também, tudo. Só tá um pouco mal conservado. Mal conservada. Né? Ó, da Tchecoslováquia ainda. Quem é daquele tempo da Tchecoslováquia aí, que era a
República Tcheca e Eslováquia, era um país só. Essa é verdade, arma né? desse tempo. Sim. Uhum. Vamos ali na outra. Vamos ali no outro. Eu acho que esse é tipo um trilho de trem. Seria? Hã? Creio que é um trilho de trem. Não sei o que é exatamente. Não tem a placa. Talvez do outro lado tenha. É, Vamos dar uma olhada do lado de lá. vamos ver. Não tem. Não tem placa não. É. Mas tem uma escrita ali. É. Vamos ver o que seria essa escrita. A escrita é do café. É do café? Ali embaixo tá café Aham. Sarajevo. E aqui também E um é jeepzinho. Aqui é um Aí jeepzinho. Um Jeep Willys. Americano também. Bem diferente, né? É diferente. Esse né? aqui, esse grandão é legal. Esse grandão ele é muito grande, vai ali do lado, só pra nós ter uma ideia, assim, o pessoal ter Olha. uma ideia de casa e qual o tamanho. É muito grande, né? É muito grande. Esse é muito grande, nossa. É bem grandinho. Parece uma locomotiva de guerra, né? Acho que é um vagão de guerra, né? É, Sim. Aparecendo certamente. embaixo ali. Vamos dar um zoom ali. Ó, que tem os trilhos ali, as rodas e tal. E essa aqui que a gente está passando, ela era conhecida como a Avenida dos Snipers. E por que ela tinha esse nome, galera? Porque aqui é uma avenida larga, como vocês podem ver aqui. Hoje está tudo restaurado, né? Mas aqui é uma avenida larga, que daí eles tinham muita visão de cima, né? Então eles ficavam nos prédios mais altos lá embaixo. Ficavam nos prédios mais altos, que daí aqui seriam atrás das árvores, aqui não dá pra gente ver. Não dá pra ver, E infelizmente. daí, e aqui também, como quem sabe, quem conhece Sarajevo, conhece um pouquinho da Bósnia, hein? Sarajevo é cercada por montanhas. Então daí o pessoal, eles acabavam ficando também no topo das montanhas, que daí tinham uma visão assim privilegiada para poder acertar as pessoas. Então daí, o que eles procuravam naquele tempo? Eles procuravam usar os mais fáceis, que era as pessoas que estivessem correndo, as crianças e os idosos. Crianças e os idosos. É. Né? Tanto que tem, se eu não me engano, acho que são em torno de 1.600 por aí, mais ou menos, o número de crianças que morreram naquela época. Porque era mais fácil acertar eles, né? Então daí que eles não tinham toda a... Digamos assim, eles não conseguiam fugir, né? Eles eram alvos, assim, fáceis, né? Deles acertarem. E aqui, ó, aqui já tem uma das rosas. Se a gente parar para analisar, toda Sarajevo tem essas marcas das rosas, né? Então toda vez que a gente vai andar assim, passar por algum lugar, sempre vai ter. E explica o que é as rosas. As rosas são as marcas, né, de pessoas que morreram, né? Que morreram, que foram atingidas, né? Atingidas, isso. Pelos snipers. Isso. Daí eles pintaram de vermelho para ficar essa marca, né? Para demarcar, para ninguém esquecer das pessoas que morreram nessa época. Exato. E aqui, ó, essa aqui é uma das montanhas que tinha a visão privilegiada aqui, pessoal, para poder estar atingindo aí as pessoas. Que era onde os snipers ficavam, né? Um dos lugares onde os snipers ficavam, né? Tanto que aqui tem mais uma rosa. Mais uma rosa aqui embaixo. Hoje é um lugar totalmente restaurado, né? Hoje é um lugar muito bonito, totalmente diferente. Mudou, né? Já ficou mais um prédio futurista, uma coisa mais diferente. É, né? Aqui já é uma zona toda de shopping, né? Bem bonito, né? Mas eu acho bom. Que bom. Que bom que eles consigam evoluir, né? Sim, tem que superar, né? Superar, exato. Não adianta. A gente tá mostrando aí, mas a gente quer que cresça e continue crescendo, né? Aqui a gente já vai chegar bem no centro da cidade, né? Nossa, essa rua a gente não tinha vindo, né? Essa rua a gente não tinha passado.
Verdade. Quanta pichação. E ela é bem escura também. Rua escura, né? Acho que... É. Essas vielinhas eram as ruas que o pessoal usava para se esconder, né? Dos tiros, né? É verdade. Verdade. Porque daí era mais difícil ter o alcance lá de cima, né? Difícil de enxergar. Ó, e aqui já tem um monte de café, né? A galera gosta bastante de café aqui. Vamos atravessar para cá? Vamos. Nem olhei se tava vindo gente. Não, tem que... Bem movimentada, tem até... Ai, olha. Tem tudo aqui nessa rua, né? Inclusive uma musiquinha rolando. Tem uma musiquinha rolando lá na frente. E aqui, como a gente pode ver, né? Mais uma das marcas. Aqui eu acho que é onde mais tem, né? Aqui tem bastante, né? Aqui tem bastante, não uma das, mas tem muito. E aqui, a gente, assim, do meio de um corredor assim, cheio de lojas, a gente encontra uma igreja católica, né? E aqui bem na frente da igreja também tem um símbolo, né, das rosas de Sarajevo. Uma das rosas. E aqui veio o Papa nessa igreja. Um dos papas, eu não sei qual, porque ali tá apagado. É o João Paulo? Ah, João Paulo. É isso aí, bem bonita, né? É, a igreja é bem bonita. Apesar de que eles são muçulmanos, a maioria aqui, né? Mas só que a igreja é bem bonita, fica bem no centro, aqui é bem misturado, né? Tipo, aqui tu vê uma igreja católica, mais pra frente, pra lá, pro outro lado tu encontra uma igreja do muçulmano, né? E tu vai andando assim, tu vai ver uma igreja ortodoxa. Ortodoxa, sim. É uma mistura. Então aí, galera, a gente vai chegando aí mais uma parte histórica aí desse vídeo, que é o famoso Sarajevo City Hall. Ela é muito bonita. Um prédio aí que originalmente ele era a prefeitura de Sarajevo e ele foi construído no estilo austro-húngaro para diferenciar do restante. E aqui foi onde aconteceu um dos bombardeios da artilharia sérvia, que daí, como vocês podem ver aqui do outro lado, aqui do outro lado era um dos locais onde ficavam os snipers e o exército sérvio. Então eles tinham o acesso assim direto a essa parte da cidade. Ficava muito fácil aqui, porque é tudo limpo, né? Ficava muito fácil de atacar Sarajevo, né? Então daí, como a prefeitura era um dos símbolos e a prefeitura guardava milhões de livros, então foram queimados aí milhões de livros aqui que contavam toda a história de Sarajevo e toda a história da Bósnia. Então ele era um dos pontos principais da cidade, um dos pontos onde contava como realmente era Sarajevo, como realmente era a Bósnia. E esses arquivos foram perdidos, né? Hoje ela funciona mais como uma exposição, né? E daí ela tem mais assim como um caráter mais turístico, assim, para visitação mesmo, assim, coisas relacionadas à cultura aí, daí eventos vão ser tudo aqui. Então, pessoal, para finalizar essa primeira parte aí, a gente vai passar aqui onde aqui é um dos cemitérios do pessoal que morreu naquela época aí. Se vocês verem aqui nos túmulos, chega um pouquinho mais perto, dá um zoom aqui. Aqui. Todos são daquela época, entre 92 e 95. Esse aqui é de 96 ainda. Mas, aqui para trás, 92. Aqui, e assim vai para os outros lá também, 93. Acho que é aqui. Peraí. 92. 92, ali. Então daí estima-se
que naquela época morreu entre 11 e 14 mil pessoas nesse cerco, que durou aí tanto tempo, né? Durou quase 4 anos. Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui, pessoal. Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo aí vai ter a parte 2 aí, então. Assistem também a parte 2. A parte 2, que vai ser bem legal, que a gente entrou num museu lá, bem diferente, aí um museu que ninguém mostra, ninguém mostrou até agora. E tinha muita coisa interessante, né? Bastante. Muita coisa, assim, tipo, tudo original da época. Então com certeza ficou bem legal aí. Então tá, galera. Curtem, se inscrevam, compartilhem. Qualquer coisa deixa um comentário também. Aí, se puder aí também, nos ajude aí a chegar nos 1000 inscritos, que ainda no momento da gravação desse vídeo a gente tá longe aí, galera. Valeu! Valeu!